Eu queria que você abrisse comigo no livro de livro de Jó. O livro de Jó foi quase. Abra comigo. Essa palavra Deus já tem me dado já há um mês. É bem notório durante os cultos de Santa Ceia. A gente ouviu muita ministração acerca da crucificação, o momento da via dolorosa, o Calvário, o túmulo que está vazio. Mas hoje eu quero falar sobre este homem chamado Jó. Ardeu, Jó, capítulo de número 1, por gentileza. Se você está com Bíblia, olhe para o lado de alguém que está sem aí. Vamos ler junto, em nome de Jesus. A partir do versículo de número 6, Jó, capítulo 1, a partir do versículo de número 6, o texto diz: amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga café da manhã. Gente que nem tomou ainda, né? Amém? Glória a Deus. O texto diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás que ele não blasfemará diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó a dizer: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus, e tomaram, e os seus moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e o consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os seus moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. E estando ainda este falando, veio o outro: então, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou na terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E você diz amém. Quem pode tomar o seu assento? Se você quiser e puder, aplaudir mais uma vez a Jesus. Queridos, eu li praticamente toda a passagem para que a gente tivesse uma compreensão maior de quem era Jó.
Jó para a gente é um símbolo muito grande de superação. Jó, quem dá a própria descrição acerca de quem esse homem era o próprio Deus. Que quando Satanás se apresentou diante dele, depois de perguntar de onde vens, e o diabo diz de passear e rodear sobre a terra, a gente já entende aqui o real motivo por que o Satanás se apresentou diante de Deus. Porque ele queria destruir uma alma, queria destruir uma vida, e dentro do plano de Satanás estava a vida de Jó. Porque Jó é usado como um exemplo através dos lábios do próprio Deus. Porque de fato era quem Jó era diante de Deus. Homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Você conhece a história, sabe que Satanás vai fazer uma acusação gravíssima e vai dizer para Deus: ele só é assim, com minhas palavras, por causa das bênçãos que o Senhor colocou sobre a vida dele. O Senhor cercou a vida de Jó. Tudo quanto Jó faz é abençoado. E você vê que o diabo conhece tão bem a vida de Jó que ele vai falar: o Senhor abençoou os seus animais, porque eles multiplicam muito. O Senhor abençoou a obra de suas mãos. Ou seja, tudo que Jó fazia, ou aonde Jó colocava suas mãos, prosperava, dava certo. Ele vai dizer: você deste a N filhos, deu a ele uma esposa. E o contexto da vida de Jó é que Jó tinha uma vida abastada e perfeita. O seu casamento era um casamento saudável, era um casamento abençoado. Sonho de todo homem e de toda mulher. Jó era, a Bíblia diz que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente daquele tempo. Tinha muitos gados e muitos servos. Você vai ver que cada uma perda que Jó tem, vai vir um servo contar o que aconteceu. Então tudo que Jó tinha estava debaixo da bênção de Deus. Por isso ele prosperava. Por isso ele crescia. Só que observe que depois de fazer isso, Deus dá um passe livre ao diabo, para ele tocar na vida de Jó, só para mostrar para o diabo, não é para o homem, para outra pessoa, para mostrar para o diabo que ainda tem homem bom na terra. E aí, tendo esse passe livre, você conhece, porque acabamos de ler, o diabo sai da presença de Deus e começa a fazer a arruaça na vida de Jó. Eu quero começar essa pregação aplicando a primeira parte dela. Até mesmo um homem íntegro passa por dia mau. Até mesmo um homem bom passa por dia mau. Não tem como atribuir o que aconteceu com Jó como uma consequência de um pecado, até porque Deus descreve como Jó era. Não era por causa de um pecado. Ele passa porque Deus permitiu, para mostrar para o diabo que ainda existia homem que adorava a Deus não por aquilo que o Senhor poderia dar a eles, mas por aquilo que o Senhor já deu. Uma família, um lar, uma vida. E às vezes nós questionamos por não ter tudo o que nós temos, mas esquecemos que mais um dia nós acordamos. Mais um dia nós estamos de pé. Nós estamos tendo o privilégio, ainda que muitos vieram na marra, porque não queria deixar o ar-condicionado da sua cama king, queen, a sua caminha box, não queria deixar. Mas tem gente essa hora que está dentro de um presídio e queria ter uma oportunidade como essa, de estar ouvindo uma palavra, de estar adorando a Deus. Tem gente nessa hora que está lá no leito do hospital, que queria uma oportunidade para estar na presença de Deus e não pode, porque está cometido com uma enfermidade incurável, que o médico já sabe que não tem jeito, mas está segurando a pessoa com medo de dizer a verdade. Muitos se levantaram, porém teve muitos também que nem acordaram. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus se estendeu até você, se estendeu ao seu casamento, se estendeu à sua família. Será que você pode dizer obrigado, Senhor, por isso? Porque nós devemos isso a Ele, só estamos de pé por causa dEle, porque se não fosse por Ele, muitos já teriam feito uma besteira.
E entendendo a história de Jó, eu queria ministrar sobre nós hoje como vencer o dia mau. Porque cá entre nós, Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó, mas não avisou a Jó que iria acontecer. Existem coisas que vai acontecer que nem sempre Deus vai falar. Existem situações que a gente vai viver e a gente não esperava. Imagine um cara que viveu o resto da sua vida coisas boas, momentos bons, lógico, resultado de uma vida reta, justa, íntegra e que se desviava do mal. Era mais do que necessário ele receber o favor e as bênçãos do Senhor. Jó não esperava por isso e agora ele vai ter que experimentar a pior fase de sua vida. E o que me chama a atenção é que quando Jó começa a receber a notícia daquilo que acontece na vida dele e das coisas que ele vai perdendo de forma gradativa, me impressiona porque não pelo fato de Jó perder lá na frente de Deus restituir o dobro, mas o posicionamento de Jó diante das perdas dele, o posicionamento de Jó diante das dificuldades que ele passou. E se você for notar comigo, cada uma das perdas simboliza algo para a nossa vida. E é isso que eu queria aplicar. Porque nós, na verdade, não conseguimos enfrentar o dia mau, não conseguimos viver o dia mau, não conseguimos resistir ao dia mau, porque nós nunca nos preparamos para isso. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 42, a 42, Jó mesmo diante das perdas permaneceu sendo quem ele era. E a Bíblia diz que em momento nenhum Jó pecou contra Deus. Como é que alguém tem tantas perdas e ainda consegue ser fiel a Deus, gente? Como é que alguém que tinha filhos, perde os filhos, tinha riquezas, perde a riqueza e ainda consegue adorar a Deus, gente? É porque Jó havia se preparado para o dia mau. Será que você pode repetir isso comigo? Eu preciso me preparar para o dia mau. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós é que a gente só se prepara para as coisas boas. A gente só se prepara para o momento bom, para chegar um aniversário, antes de se cumprir o aniversário, 2, 3, 4 meses antes, alguém já está comprando as festas, está comprando balão. Está chegando o aniversário do meu filho, da vizinho vai fazer 3 aninhos. Tem gente que já comprou o painel, tem gente que já comprou o balão, tem gente que já comprou o doce. Eu disse, gente, ainda está um pouquinho longe. Aí o que a vovó fala, o que esse tio fala, o que a Gindinha fala? Não, é logo ali, está pertinho. Se preparando para o momento bom. Eu nunca vi ninguém chegar para mim dizendo assim, pastor, ora por mim, porque amanhã eu vou receber um aumento no meu trabalho e eu não tenho estrutura para isso. Não, porque a gente só se prepara para os momentos bons. Se prepara para uma festa, se prepara para um churrasco, se prepara para uma promoção, mas no dia mau, que era para a gente estar preparado, a gente é pego de surpresa. Porque a gente não se prepara, e porque a gente não se prepara, a gente quer fazer uma besteira. Uns se enchem de entorpecentes, de drogas. Outros acabam tomando uma fora, abandonando o casamento, abandonando o filho e vivendo uma vida lá vão ter. Outros pegam um revólver e colocam na sua cabeça e arrancam a sua própria vida por não aguentar o dia mau. Por quê? Porque não se preparou para ele. Mas eu quero crer que em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos nos preparar para isso. Mas se você está dizendo que vai chegar um dia mau, está determinando isso para a minha vida, não. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflição. Ou seja, ninguém nessa vida está imune ou isento de passar fases difíceis e momentos de dificuldade. O problema não é o momento de crise ou o momento de dificuldade. O problema é como eu vou reagir a ela. E eu quero dizer para você, quando o dia mau vier, a gente tem que estar preparado para que quando o diabo olhar, ele possa entender que a gente está de pé, não por causa das coisas que Deus me deu, mas por causa da vida, da saúde, da oportunidade de estar de pé mais uma vez. Olha a primeira perda de Jó, versículo de número 13 ao versículo de número 17.
17, o texto diz que Satanás vem, usa salteadores, que eram os ladrões daquela época, matam os servos de Jó e roubam seus camelos, roubam seus gados. Fogo do céu cai e mata as ovelhas de Jó, queima toda a plantação. E a maior fonte de renda daquela época era a parte agrícola. Quem tinha muita terra e quem tinha muito gado era muito rico. A primeira coisa que o dia mau trouxe para Jó foi a perda financeira em todos os seus requisitos. A primeira coisa que o diabo tira de Jó é as riquezas. O gado e a plantação falam de vida financeira, vida material. Quem nunca passou por uma crise dessa, gente? Do seu filho olhar, te pedir pão, te pedir leite, te pedir alguma coisa e você não poder dar. Quem nunca passou por um momento financeiro em que ou você fazia as compras ou você pagava suas contas? E como é que Jó iria conseguir reagir a isso? Sabe por que o diabo tocou primeiro na finança de Jó? Percebeu que todos os animais que Jó tinha, Satanás não matou, só roubou. O único que ele matou foi as ovelhas. O fogo do céu caiu e queimou as ovelhas, mataram as ovelhas. Os outros animais ficaram vivos, mas só as ovelhas foram mortas. Qual era o animal usado para fazer sacrifícios a Deus, fazer um culto a Deus naquela época? Então a técnica do diabo é essa: eu vou tocar na vida financeira dele, porque na hora que eu tocar, vai acabar o culto dele. Jó tocou, o diabo tocou nas ovelhas de Jó, porque a primeira coisa que o dia mau proporciona para muita gente é arrancar o nosso momento de culto, porque a gente olha para nossas condições e diz: eu não tenho, eu não posso, olha como está a minha vida, para que eu vou adorar a Deus? Só que o diabo se enganou, o diabo beijou a lona, porque mesmo depois da perda, a Bíblia diz que Jó, no versículo de número 20, dobrou os seus joelhos e começou a orar a Deus. Por quê, pastor? Porque as perdas não definem quem eu sou. Eu posso perder hoje aqui, mas se eu sei em quem eu confio, aquilo que o diabo tirou, o Senhor poderá restituir mais uma vez. Eu quero profetizar sobre a sua vida um ano de restituição. Eu não sei como está a sua vida financeira, a sua vida material, mas eu quero dizer para você que está guardado nas mãos do Senhor. E eu vou mais além. Eu vou usar aquilo que Davi falou. Davi disse: eu fui jovem e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Roubaram dinheiro, mas não roubaram a fé de Jó. Segunda coisa que o diabo vai tocar na vida de Jó, versículo 18 ao versículo 19. A Bíblia diz que Satanás vai matar os seus filhos. Quantos filhos Jó tinha, gente? 7 homens e 3 mulheres. 10 ao todo era a quantidade de filhos de Jó. E não pense vocês que a morte dos filhos era consequência dos seus próprios atos, porque eu já vi muita gente pregando dizendo que os filhos deles eram relaxados, era por isso que Jó jejuava e sacrificava. É porque nunca leu o texto direito. Jó dizia: eu vou sacrificar para que, se porventura pecarem ele no seu íntimo. Porque quando a gente lê o texto, a Bíblia diz que eles estavam reunidos na casa do irmão primogênito, festejando e comendo. Cada um mês, cada um tempo, um estava na casa de outros. Isso mostra a unidade, mostra a união. Não tinha desavença entre os seus irmãos. Jó sacrificava para que, se no momento de festa, no momento da euforia deles, eles porventura pecassem, se esquecessem de se arrepender, o pai já estava orando e jejuando por eles. Só que aí o dia mau nos proporciona, porque o diabo é assim: enquanto ele não te vê na miséria, na sarjeta, ele não sossega
cega, ele quer ver você destruído a qualquer custo. E aí, pastor, e aí que ele vem e mata os filhos de Jó. Ele mata os filhos de Jó. Quando Jó perde gado, ele continua posturado. Quando ele perde as ovelhas, ele continua posturado. Quando ele ouve que seus servos são mortos a fio de espada, ele permanece de pé. Mas quando ele ouve falar que os seus filhos morreram, ele não se aguenta, porque ele é pai. Já pensou no dia mal você perder o seu filho? Você perder a sua filha, como ficaria a sua estrutura? Nenhum pai, nenhuma mãe quer enterrar o seu filho. A gente quer seguir o ciclo natural da vida. Pais primeiros, filhos depois. Sim ou não, gente? Quem ama aí o seu xodó, o seu neném? Se ele está aí do teu lado, ela vai dar um beijo na testa. Diga, papai te ama, mamãe te ama. Só que Satanás, aí não viu minha mamãe ali, não, nem parece comigo, só as olhos. E aí, gente, e aí que a Bíblia vai dizer que Jó não se aguenta? Ah, irmão, se fosse eu, e se fosse você, cadê o Senhor? Olha o crente dramático. O Senhor não me ama mais. O Senhor me abandonou. Aonde está o Senhor que cuida dos meus filhos? Não seria assim a nossa reação? Ou eu estou mentindo? Ou eu estou sendo supérfluo? A Bíblia diz que quando ele escuta que os seus filhos morreu, no versículo de número 20, a Bíblia diz: Jó adorou a Deus dizendo: Deus me deu, e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que Jó não entra em crise? Porque ele jejuava pelos filhos, orava pelos filhos e sabia que seus filhos estavam salvos em Deus. O que acontecesse com seus filhos, ele sabia que estava no cuidado do Senhor, querido. O que eu gosto na vida de Jó não é só as perdas que ele tem, mas como ele reage a ela. Quer vencer no dia mal? Aprenda a não se desesperar, a assumir o controle da sua vida e dizer: eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo disse: perder para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Glória a Deus. Olha como ele reage à perda, gente. Como é que você reage às suas perdas? Não responde para mim, não. Responde para você. 5 segundinhos, vai. Como é que você reage às suas perdas? Eu sei como muitos reagem às perdas. Tem gente que parou de sonhar, parou de projetar uma vida, parou de escrever as suas próprias histórias por causa de algumas perdas. E aí você deixou a sua perda definir toda a sua história. Tem gente que perdeu um filho e diz: eu não quero ter mais filho com medo de perder outro. Teve gente que foi insucesso no relacionamento passado e por causa desse insucesso acha que todos os outros relacionamentos que virão serão assim. E diz: eu não quero casar. E o mundo pegou essa frase e impregnou na mente do povo, dizendo: para que casar? Homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. Perdeu uma casa, aí acha que não pode viver mais o melhor dessa terra porque perdeu uma casa, perdeu um carro, foi assaltado, bateu, levaram. Não é? E aí para de projetar toda uma vida. Teve gente que não teve a presença da figura paterna, figura materna, cresceu na casa de vó, cresceu na casa de tio, e aí diz: eu não quero constituir uma família, porque não tive um exemplo de família. Só que tem uma coisa que eu gosto na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, é que todos aqueles que vieram antes de Jesus pecaram a beça.
errar muito, vou usar a palavra do pastor Dildo, um mar de vacilação, só vacilão, só errão. Mas Jesus poderia dizer: eu sei quem os meus que vieram antes de mim foram. E o mundo diz que nós temos a síndrome da Gabriela: nasci assim, vou crescer assim, vou morrer. Só que Jesus não precisava ser aquilo que aqueles que foram lá atrás eram. Eu vou fingir que não falei. Jesus não precisou ser reflexo daquilo que alguém foi lá atrás. Não é porque você não teve um pai que você não vai conseguir ser um bom pai. Não é porque você não teve uma mãe que você não vai conseguir ser uma boa mãe. Não é porque você não gerou um filho ainda que você não vai conseguir gerar. A bênção do Senhor liberado para Abraão, para toda a terra era essa: através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Terceira perda de Jó durante o dia mau. Capítulo de número 2, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que Satanás chega diante de Deus, não conseguindo a primeira etapa, roubar a murmuração da boca de Jó. Vai dizer: Senhor, ele só é assim porque o Senhor deu uma saúde boa a ele. É um cara saudável. O Senhor disse: vai, toca no corpo dele, só não toca na sua vida. Aí o diabo vem e coloca úlceras, chagas, a pele fica toda morta, coça demais. Jó pega um caco de telha para poder se coçar. Já pensou, gente? A unha, às vezes a gente já se machuca. Imagine um caco de telha e começa a se coçar. Ele começa a se coçar. Quando ele coloca uma chaga, e a Bíblia dizendo que no dia mau, o diabo colocou na vida de Jó uma enfermidade. E quanta gente pararia nessa hora por causa de uma saúde que foi comprometida? Talvez você esteja vivendo isso porque foi no hospital, viu o resultado de um exame, está com medo, não está falando nada para ninguém, não está dizendo nada para ninguém. Mas eu quero dizer para você: Deus viu. Não, vou fingir que não falei de novo. Deus viu. Deus olhou e te trouxe aqui para te dar uma injeção de ânimo. Isaías disse que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Está chegando um tempo de restituição na tua saúde. Deus está tocando na tua pele. Deus está tocando nas tuas veias. Deus está desentupindo essas veias. Deus está tocando no coração. Não vai morrer de câncer, não vai morrer de úlcera, não vai morrer de infecção, não vai morrer de virose. Não, tu vai viver muito. Vai ver os teus filhos crescendo, os filhos dos teus filhos, como aconteceu com Jó, até a 4ª geração. E a Bíblia diz que Jó morreu velho e fartos de dias. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Alguém tem com a sua crente, está pegando, não tem problema. Eu vim de terno, estou cheio de bolso para levar bênção para casa. Se você quer receber essa bênção, aí levanta a mão mais alto que você pode, no ato de fé, e diga: Senhor, eu tomo posse. O resultado não vai roubar a minha paz, ou a palavra do médico não vai roubar a minha fé, porque no teu sangue, no teu nome há poder. Há poder, há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Aleluia. E olha isso aqui no versículo de número 8 do capítulo 2, depois que ele recebe a enfermidade, Jó não murmura. Ele sai para fora de sua casa. Todo judeu tinha um altar perto de sua casa para poder sacrificar a Deus, fazer um culto a Deus. Ele pega as cinzas que estão ali, ele dobra os seus joelhos, taca sobre a sua cabeça, rasga as suas vestes, símbolo de humilhação. E a Bíblia diz: e ainda assim Jó não atribuiu a Deus culpa nenhuma. Que preparação é essa, meu irmão? O cara que tem uma vida pautada em Deus, o homem e a mulher que tem uma vida de fé, não vai ser abalado nem pego de surpresa no seu dia mau.
E a gente acha que termina por aqui a dor. Tudo isso que eu falei foi ruim. Perda de filho, perda da vida financeira, perda da sua saúde. Só que aconteceu algo pior do que tudo isso. Aí você deve estar falando, não, isso está de brincadeira. Tocou na saúde, perdeu os filhos, perdeu a vida financeira, não tem como ficar pior. Tem como piorar? Tem. O que aconteceu? Já colocou na boca de quem? Da esposa dele. Por quê, pastor? Porque ela chega até Jó e diz assim: Jó, tu ainda está adorando a Deus? Cara, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Pastor, por que você diz que é pior? Porque no dia mal a gente quer um ombro, amigo. É uma. No dia mal a gente quer um conforto, quer um consolo. No dia mal, quem não gosta? No dia mal recebeu uma ligação e dizia assim: olha, eu gosto muito, tá aqui Lilian, Mateus, os Carlos. Cara, passa a semana, pastor Dilton, e eles vão me mandando áudio: pastorzão, bom dia, Deus te abençoe. Não, mas é só, pastorzão, bom dia. As vozes de trovão: bom dia, pastorzão, Deus abençoe seu dia. Eu olho o primeiro áudio, às vezes 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto de vai ter oração. Ah, Jesus, eu estou mal e eu quero oração. Mas não, ele chega com uma palavra boa, uma palavra de Deus, e isso me alegra. Quem é que não gosta, gente? De no dia mal alguém ligar e dizer assim: olha, conta comigo, estamos juntos. É uma conta comigo. Olha, a tua dor é a minha dor. A tua perda é a minha perda. Ó, você não está sozinho, tá? Glória a Deus. E Jó não esperava isso de ninguém de fora, porque a maioria das vezes ninguém de fora está satisfeito com o teu crescimento, com o teu sucesso. Agora, a hora que você cai, todo mundo está sabendo. Ele esperava de quem? Da mulher. E quando a mulher se aproxima, eu penso ele se coçando, depois de perder, chorando. Ela vai me abraçar, vai me chamar de mozão, mozão. Tamo junto. Bebê, te amo. Casei contigo na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte me separe. Aí quando ela chega: amor, quero falar contigo. Ele fala, bebê. Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Foi um tiro. Foi um tiro. Só que lembra que eu disse para você que Jó estava preparado? Ele olha para a mulher e disse assim: recebeste o bem de Deus e o mal tu não pode receber também? A primeira coisa que me faz entender o porquê que Jó conseguiu suportar é porque ele entendeu que o que estava acontecendo estava vindo da parte de Deus. Pastor, mas não é ruim não. Se viesse da parte do diabo era pior, mas quando ele sabe que vem da parte de Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo. Porque ele sabe que Deus permite, mas depois ele tira. Deus coloca na prova, mas depois tira. E Ele nunca coloca a gente numa provação para nos matar, para nos destruir, para nos envergonhar. Sempre é para nos amadurecer, para saber passar por aquela situação. E quando chegar lá na frente, aquilo que você passou lá atrás, na mesa vai ser motivo de riso, de piada. Estamos falando, a gente conversando ontem na mesa, lá em casa, falando no início da nossa igreja, lá na Paraíba, e o primeiro ministério de louvor era top. Era o pastor Manuel e o pastor Bruno no playback, vendo cantado, botava o cantado e a gente começava a cantar. Meu amigo, a glória descia. Era forte demais. Mas aí a gente se aposentou porque alguém começou a dizer que a gente não pode cantar, que o nosso dom é esse. Aí a gente falou, começamos a pregar desde então. E assim Jó conseguiu suportar as provações porque ele sabia que estava em Deus. E a última coisa que o dia mal proporcionou a Jó, ele disse: bom, até que a mulher questionou, agora só resta quem? Os brothers, o irmão, os fechamentos, o JJ, geral junto, né? Se você fala, GG, geral junto, os amigos. E os amigos vêm, Deus havia mandado os amigos para orarem por Jó. Darem um suporte, porque dentro de casa não teve quem ajudou. Então Deus decidiu trazer alguém de fora, porque quando parecer que tudo está perdido, Deus sempre vai levantar alguém de fora, amém?
E aí quando eles chegam para dar uma palavra de ânimo para Jó e se deparam com a triste realidade que Jó está vivendo, a Bíblia diz que eles sentam do lado de Jó. Jó nesse momento estava orando, adorando a Deus, jogando cinza tudo na sua cabeça. E a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias sentados do lado de Jó sem dar uma palavra sequer por causa do estado que eles estavam. Traduzindo, como é que eu vou profetizar que tudo está bem, Deus está no controle, vai dar tudo certo? Se está tudo ruim, como? E aí eles se calam, e ao invés de liberar uma palavra de Deus, começa a questionar Jó. Do capítulo de número 4 até o capítulo de número 36, é só os amigos culpando Jó e Jó se defendendo. Praticamente todo o livro, os amigos acusando e Jó se defendendo. Deixa eu te dizer uma verdade: existem dias maus. Não fica triste porque eu vou te dizer não. Que Deus não vai deixar o teu pastor ligar para você. Não vai deixar pessoas te visitarem. Amigos vão se afastar. Você vai estar literalmente sozinho. Existem dias maus que você vai estar sozinho. E eu me perguntei por que é que Deus queria que Jó tivesse esse sentimento de estar sozinho. Jó era íntegro, era justo, temente a Deus, se desviava do mal, mas era tudo bonitinho. Só que para mim eu tenho que Deus estava sentindo falta de Jó em alguns requisitos. Sabe por quê? Porque quando chega no capítulo 42, a Bíblia vai dizer que Jó vai dizer assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os meus ouvidos, fala-me, eu escuto, tu me repreende e me ensina. Os meus ouvidos só ouviam falar de ti, agora os meus olhos te veem. Quando Jó declara isso, a gente pensa que Deus já havia restituído a vida de Jó. Só que na verdade Deus ainda não tinha restituído nada, ele ainda estava do mesmo jeito. Aí a perguntinha básica, simples de quem não quer calar é essa: aonde Jó viu Deus? Se Deus ainda não tinha mudado o cativeiro dele. Aonde Jó viu Deus, gente? Se a vida dele estava ruim, estava uma miséria, estava um caos, cheio de perda, cheio de dor, cheio de ferida. Aonde Jó conseguiu ver Deus? Nas perdas. No dia mau. Porque quando ele perde tudo, só sobra ele ir. Então agora eu posso ver Deus. Existem algumas coisas que Deus tira não para nos repreender, só para fazer com que aquelas coisas não tirem você da presença de Deus. Para você voltar a se lembrar que tudo que você tem foi porque Deus te deu, ou Deus te concedeu, ou Deus te abençoou, ou usou alguém para lhe dar. Para que Jó voltasse a ter um momento com Deus, querido. Se você está vivendo talvez a pior fase da sua vida, é Deus que está permitindo esse momento, para que você abra os seus olhos, volte ao caminho da adoração, volte ao caminho da presença. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que estão nos visitando hoje, que talvez já foi cristão, se afastou do caminho, está distante de Deus, e Deus está dizendo: eu permiti esse momento para você estar aqui hoje e saber que sou eu que estou proporcionando isso, para que você olhe para mim, para que você volte para mim, para que você se reposicione mais uma vez. Esse era o dia mau de Jó. E foram assim os dias maus de Jó e suas perdas. Talvez você não perdeu necessariamente tudo aquilo que Jó perdeu, mas talvez alguma coisa o diabo tirou de você, roubou de você. E é triste saber que tem pessoas entre nós que dependem de remédio para dormir, depende de remédio para ficar acordado, depende de remédio para se alimentar, depende de remédio para tratar sua crise de ansiedade, crise de pânico e até mesmo depressão. Mas eu quero dizer para você que tudo na vida é um ciclo. Aleluia!
E viu um aleluia. Glória a Deus. Hoje você está aqui, daqui a pouco Deus precisa. Hoje você está prostrado sem entender nada. O porquê que tudo isso aconteceu. Já não estava entendendo nada, questionava muito a Deus. Ele tira o capítulo de número 28 até o capítulo 30 só para questioná-lo a si mesmo e dizer: por que eu estou vivendo isso? Maldita hora que eu nasci, por aí vai. Aí Deus chega no capítulo 30 e ele diz assim: Jó, onde estava tu quando eu formaste a terra? Teoricamente Deus estava falando assim para Jó: fica tranquilo. Uma gíria nossa: relaxa, calma, bebê, fica tranquilo, é só uma fase. Alguém tem coragem aqui, irmão? Esse olhinho puxado não é de chinês não, tá, jovem? Não é chinês não, tá? É de paraense. Eu sou do norte. O povo do norte, agora tem alguém do norte aqui, gente? Olha lá. Nordeste? Ô, povo forte. Eita glória. É corajoso? Eu não sei se carioca é corajoso. Então dá uma catucada em alguém aí. Dá uma olhada em alguém aí, balança alguém aí, dá uma chacoalhada nela, que eu achei que tá dormindo, tá com sono, não sei. E eu já vi gente ali bocejando umas 5 vezes, daqui a pouco eu também vou lá. Dá uma sacudida nele e diz assim: relaxa, bebê. Diga, calma o seu coração. Diga, é só uma fase. Vai passar. Não, deleta. Ninguém pegou isso. Diga, é só uma fase. Não clima no ouvido dele, dela, pra contar. Diga, é só uma fase. Vai passar. O momento da glória, da exaltação, a Bíblia diz: no lugar da tua vergonha, Deus está lá. Dupla honra. Aleluia. E aqui eu quero terminar dizendo isso para a gente receber e levar para casa. Como é que não faz isso não? Tem visitante na casa. A gente vem embora para almoçar. Olha isso. Como é que Jó conseguiu superar tudo isso, gente? Eu me perguntei como é que Jó conseguiu suportar tudo isso. O que eu vou te falar foram 3 coisas que ele usa ao seu favor para conseguir suportar. E é o que você vai usar daqui por diante no seu dia mal. Para que você não dê o gostinho ao diabo de te ver levantando a bandeira branca e dizendo: desisto. Qual foi a primeira coisa que Jó fez no seu dia mal? Capítulo de número 9. A Bíblia diz: e Jó pede a Deus alívio para a sua miséria. Jó pediu a Deus alívio. Alguém já teve essa sensação de alívio? Você está num calorzão, cheio de sede. Eu não sei se tem uma época que eu saía para entregar currículo, ficava acordado 8 horas da manhã, 7 horas no café, ia para a rua e voltava para casa de noite. Não bebia água, só tinha dinheiro da passagem, eu comprava água e voltava a pé. Eu chegava em casa assim, eu pegava a garrafa, já nem botava no copo, e minha mãe gritava: tem copo nessa casa! Cadê meu chupaviário? Sensação de alívio traz paz, traz refrigério. Ele não diz: Senhor, me tira desse momento, porque ele sabia que dentro daquele momento tinha um propósito. Ele diz: Senhor, me dá alívio. Eu aprendi uma oração, e essa oração diz: Pai, me dá força para suportar aquilo que eu não posso mudar. Ele pede alívio. No seu dia mal, você tem que pedir alívio a Deus para que você consiga enfrentar uma crise financeira, a perda de alguém que você ama, algumas coisas que acontecem, ou até mesmo o posicionamento de alguém que você menos esperava. Ele pede alívio a Deus. É por isso que ninguém entende quando um crente vem para casa do Senhor e diz: meu Deus, por que grita tanto? Por que pula tanto? Por que tanto? É para a gente não descarregar em casa, não descarregar na esposa,
esposa, não descarregar no filho, não descarregar no trabalho. Para que descarregar naqueles que eu amo, se eu posso deixar no altar de Deus e deixar, Senhor, está nas tuas mãos, está em teu cuidado para o Senhor guardar. Ele pede a Deus alívio. Então não fica afobado não. O seu dia mal não fica em crise. Parei. Crente dramático de novo. Parei. Não, agora. Chega. Não quero saber de igreja, não quero saber de cantar, não quero saber de pegar. Não. Chega. Quero ficar em casa mesmo, vendo minha Netflix, maratonando com ela. Quero ficar em casa, não quero saber de ninguém. Porque no nosso dia mal, às vezes a gente não quer falar com ninguém. Sabe o que é ninguém? É ninguém. Principalmente aquelas pessoas chatas. Tá tudo bem? Você diz, tá. Aí a pessoa diz, tá mesmo. Bem, tá abençoado, Jeová, tá bem. Você não quer nada. Já sabia que não tinha ninguém. Mas ele pede alívio para Deus, porque ainda que ele não tinha ninguém, ele tinha Deus. Segunda coisa, capítulo 31, a Bíblia diz que Jó manteve a sua integridade nos seus deveres. Sabe como Jó conseguiu suportar o seu dia mal? Não parando. Não parando, meu amigo. Está querendo parar por quê? Sabe o que o médico diz? Quando você vai para casa e fica só na cama, a tendência é você piorar. Agora, quando você trabalha, quando você faz alguma coisa, quando você reage, o sangue esquenta, você soa, você melhora rapidinho. Não é? Não para. Diga para alguém, não pare. Isso é desse jeito até eu parava. Desse jeito eu parava. Não para de viver. Não para de sonhar. Não para de colocar aquele louvor em casa, de você ficar gritando sozinho, a mão na casa. Está gritando, visita, pelo amor de Deus. Terceira e última coisa, capítulo 42, versículo 5, a Bíblia diz que Jó conseguiu ver Deus nas suas perdas. Entenda que tudo que está acontecendo com você é Deus que está permitindo. É Deus que está no controle. Sabe por quê? O resultado, a Bíblia diz que quando os amigos foram pedir oração e Deus falou para ele, olha, por que vocês confrontaram Jó o tempo todo? Vocês vão até Jó, e se Jó não orar por vocês, eu vou matar vocês, porque eu mandei vocês falar uma coisa, vocês falaram outra. Ao invés de animar ele, fizeram com que o camarada se afundasse ainda mais. Aí imagina os caras tremendo, pensando, ora por mim, 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 se não Deus vai, ó. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, nós, se uma pessoa te sucrinou o mês todo, o ano todo, durante a sua crise toda, viesse até você de uma oração, uma ajuda, seja sincero comigo, o que que faria? Leva. Foi bom te conhecer, prazer, tchau e bênção. Ado, cada um com seus problemas. Se resolva com Deus. Se resolva com Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Jó orou pelos seus amigos. Cara, que homem é esse? Que é um homem para casar, meu irmão. Que homem é esse? Que mesmo vivendo toda essa crise, que os seus amigos dizendo é pecado, é consequência, você é isso, é aquilo. Ele falou, vou ficar com orar por você. Aí a Bíblia diz, e Deus virou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos. É tudo em dobro. Aceite as perdas, aceite os momentos de dores, porque o que vem depois é bênção em dobro, é bênção sentida, é momento de festa. Depois da ceia ainda tem um testemunho aí que eu estou sabendo. Deus virou o cativeiro de Jó.
E a Bíblia diz que Deus concedeu a Jó tudo que ele tinha em dobro. Que calma aí. A mulher não foi dobro, tá? Deus restituiu ela. Não. Foi uma só. A mesma que disse amaldiçoa e morre. Foi até o final. Tem uma frase forte aí que Jesus falou que Deus olhou assim para o diabo e disse: vai, toca nele só. Não faz o quê? Na vida dele. Percebeu que o diabo tinha legalidade para matar tudo? Mas ele não matou a mulher? Por quê, pastor Gil? Vida! Então abrace sua esposa. Honre ela. Porque na hora do dia mau, a única que vai estar contigo até o final é essa mulher nobre que Deus colocou aí do teu lado, viu? Glória a Deus. Deus restituiu o dobro em tudo. Pastor, mas a Bíblia diz que os 10 filhos morreram e o Senhor só deu outros 10. É porque os outros 10 que morreram não se perderam. Estavam salvos, estavam lá na glória. 10 no céu, 10 na terra. É o dobro, faz 20. Deus trabalha nos mínimos detalhes.